Alô. Vamos nesse momento receber o pastor Rafael Barbosa. Vai estar ministrando uma porção da palavra de Deus para os nossos corações em nome do Senhor Jesus. A igreja permanece em pé para recebê-lo em nome de Jesus. Meus irmãos, com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Aleluia. Tem ninguém com sono aí não, né? Tem alguém com sono aí? São exatamente 15 para as 3 da manhã. Daqui a 1h15 vão fazer exatamente 24 horas que eu estou acordado. Glória a Deus. Eu tenho uma vida muito corrida. Nós servimos a Deus ali na Assembleia de Deus do João Alves Filho. O meu pastor presidente é o meu sogro, o reverendo Lorival Carlos Menezes, quem eu trago um abraço. Os irmãos recebem e a paz do Senhor. Amém. E nós temos uma composição de 43 igrejas, aonde eu dirijo a área 3, onde são 15 igrejas. E também nós temos o nosso compromisso acadêmico. Eu sou terapeuta e a gente intercala aí esses 3 compromissos, dirigindo, supervisionando essas igrejas, atendendo as pessoas, né, como terapeuta, e nos finais de semana a gente viaja fazendo a obra de Deus. E, consequentemente, eu acordei ontem 4 horas da manhã e não dormi mais, não é? Mas estou aqui, e se for para ficar até 10 horas da manhã acordado, né, eu já bati um recorde, já fiquei 2 dias acordado sem dormir. Né? Mas depois, na hora que eu deito também, nenhum grito me tira do sono. Mas eu estou aqui com muito vigor, muita alegria no meu coração para fazer aquilo que Deus tem, não é? Porque é melhor ficar cansado do que à toa. E eu glorifico a Deus as responsabilidades que Ele tem me confiado. Quero agradecer ao reverendo pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, que enquanto eu estiver aqui em Alagoas, ele é o meu pastor e que tem me tratado com muito carinho, muito cuidado e muito zelo, não é? Agradecido pela vida do anjo dessa igreja, da Estela Mares, o pastor Adonias. Que Deus abençoe, meu pastor. Obrigado por tudo. Eu profetizo na vida do Senhor as 3 saúdes, a saúde física, mental e a espiritual. Que Deus renove na manhã desse dia, para que o Senhor venha fazer tudo aquilo que Deus tem sobre a sua história. Ao presbítero Josuel, que se sentiu tocado por Deus em nos convidar para estarmos aqui, não é? E eu me sinto muito alegre, em o nome de Jesus. A todos os irmãos, a essa dupla de cantoras, que o Senhor as conserve nessa unção, nessa graça. É muito bonito ver a musicalidade de vocês,
né? A sincronia, a harmonia, a melodia, muito bonito. Deus as abençoe e que o Brasil seja pequeno perto do que Deus tem para vocês. Que Deus sopre o nome de vocês, não somente nesse Brasil, mas nesse mundo, em nome de Jesus. Gênesis 37, eu ia pregar outra coisa, e eu estava sentado ali, eu peço até perdão para os irmãos, não é? Eu tenho miopia, astigmatismo, e é por isso que eu tenho essa televisão aqui, né, na minha mão, que eu não enxergo nada, e não é por vaidade. E eu estava conversando com Deus, perguntando o que falar, o que dizer. E vamos falar o que Deus mandou, não é? Gênesis 37. A todos os obreiros, o meu respeito, o meu carinho, viu? Que Deus abençoe. Aos jovens, aos adolescentes, irmãs, todo mundo, em nome de Jesus. Gênesis 37, no versículo de número 2 e 3. Cadê o tecladista? Take to me, please. Quantos acharam, digam cantando, eu já encontrei. Só para te fazer sorrir, não é? Para você não dormir. Eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo para a gente construir uma ideia aqui, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não vou te cansar, não vou te fazer dormir, tá? Mas tenha um pouquinho de paciência. Vamos combinar um negócio? Eu prego e você dá glória a Deus. E tá tudo certo, tá? Tá bom? Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E você diz glória a Deus. Deus, a sua palavra foi lida, Pai. O Senhor sabe que esse povo não veio me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer a eles, se do céu não me for dado. Por isso, Pai, fala com a gente nessa madrugada, ou nessa manhã. Ensina-nos, exorta-nos, levanta-nos, acalma-nos, responde-nos. O Senhor sabe que eu não vim aqui, ó Pai, destilar sabedoria, e muito menos demonstrar conhecimento. Tampouco, ó Deus, eu vim usar a sua glória para me gloriar. Eu vim ser um instrumento seu. Por isso, Deus, fala com a gente, porque nós precisamos te ouvir. E os que acreditam, digam amém. A história de José, ela começa com um sinônimo. E esse sinônimo se chama exclusividade. E a exclusividade, para você entender onde eu quero chegar, ela abrange tudo aquilo que não permite a participação de outra pessoa. Ou seja, o que Deus tinha na vida de José era exclusivamente reservado para ele. Existe algo muito gritante no que se diz respeito da personalidade profética de José, que é a interpretação de sonhos, ou por que não dizer os sonhos, não é?
E os sonhos, segundo a base psicanalítica de Freud, ela está relacionada à explicação do futuro. Eu não vou ser muito técnico para não fugir da condição bíblica, mas o sonho é isso. Sonho é a explicação do que vai acontecer no futuro. Muitas coisas que eu vivo hoje, eu sonhei quando eu era criança, não é? Então, o que é o sonho? O sonho dentro de uma realidade cristã, ou por que não dizer, de uma trajetória cristã, é um paliativo que Deus introduz no nosso subconsciente, enquanto nós estamos dormindo, para que nós possamos suportar o momento que nós estamos vivendo. Talvez o momento que você esteja vivendo não condiz com aquilo que você sonha, mas o sonho, ele ameniza esse momento de dificuldade. E é por isso que Deus, ele coloca o sonho na nossa vida. Então, se você sonha, independente do seu momento, é Deus te dizendo que não importa a sua situação hoje, é que você tem futuro. É simplesmente isso. Então, você precisa entender que Deus está fazendo você sonhar, para que você entenda que o seu momento não determina o seu final. Eu vou repetir isso aqui. O seu momento não determina o seu final. O que você chora, o que você vive, ou o nível de dificuldade que está a sua vida agora, não determina onde Deus quer te levar. Guarda isso. Então, o sonho de José é completamente astrológico, e essa parte aqui é algo muito interessante, não é? Sonho é astrológico. Isso não tem nada a ver com misticismo, nada disso. Só para você entender. E o único lugar, Deus é incrível, né? O único lugar que entendia de astrologia na época era o Egito. Apesar do estudo dos astros, né, ter nascido dos sumérios, na província dos caldeus, o único lugar que entendia de astrologia era o Egito. Então fica fácil da gente entender o porquê que Deus leva José para o Egito. Porque Deus só nos coloca onde a gente se encaixa. Simples isso. Então, não é que você não está sendo valorizado aonde você está. É simplesmente porque Deus sabe os lugares que combinam com você. Então é por isso que Deus tira José do teu seio familiar. Por quê? Porque os judeus, eles entendiam de agricultura, entendiam de pecuária, eles representavam as coisas de baixo, não é? Então Deus jamais vai nos deixar em lugares onde não entendem as coisas que Ele nos mostra. E aí a gente precisa aqui desconstruir, porque muita gente usa esse termo ou essa história de José como um subterfúgio para construir a doutrina do triunfalismo, não é? Porque ele diz que os irmãos de José tinham inveja, é por isso que Deus tirou, e etc, e tal. Só que inveja existe em qualquer lugar, gente. O que Deus faz na vida de José é porque o propósito dele era maior do que o querer de José. Então, melhor do que estar perto de quem você ama, é estar perto daquele que te amou primeiro. Então, agora existe aqui uma linha de pensamento, não é? Que ele é baseado dentro da tecla de um computador chamada Shift. Se você usa um notebook, você vai ver que existe uma tecla ali chamada Shift, e essa tecla, ela é uma chave bíblica ou um código divino, não é?
Essa tecla ela é usada para transformar as letras minúsculas do teclado em maiúsculas. Só que existe aqui um segredo, que para as letras se tornarem maiúsculas, você precisa apertar a tecla no processo de digitação. Só assim ele faz a letra aumentar. E é assim que acontece na vida do crente. Esse é o código. Para você crescer, Deus precisa fazer você descer primeiro. Deus nunca vai fazer você crescer sem antes te apertar para baixo. Eu vou repetir isso aqui. Deus precisa primeiro te fazer descer. E a gente só desce quando Deus nos aperta. Eu vou repetir isso aqui. Não somente para você dar um glória a Deus, porque eu acredito que isso vale pelo menos um alê, né? Então eu vou repetir. A vida da gente é como essa tecla do computador. Para Deus nos fazer crescer, primeiro Ele nos faz descer. E a gente só desce quando Deus nos aperta. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sei que é pleonasmo, mas eu vou repetir mais uma vez. Na vida de quem serve a Deus, ninguém cresce sem antes Deus nos fazer descer. E Deus só nos faz descer nos apertando. Por quê? Porque nós somos tão orgulhosos, tão egocêntricos, tão focados no nosso eu, que a gente só percebe que Deus está trabalhando quando Ele toca naquilo que a gente mais ama, mais gosta. Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir. Mais ama, mais gosta, mais faz de bichinho de estimação. É ali que Deus aperta, porque Ele sabe que apertando a gente vai descer. A história de José, ela é algo muito interessante, porque o texto já começa dizendo que quando José tem 17 anos, obviamente esse é o dia do seu aniversário, eu estou apenas fazendo uma conjectura, o pai agora pega uma roupa diferente, uma túnica de várias cores e dá de presente para José. É óbvio que se você prestar atenção no enredo do texto, o enredo do texto diz que ele foi o único filho que recebeu essa túnica. A Bíblia diz que ele era o filho da velhice de Jacó, e é por isso que Israel o amava mais do que a todos os seus irmãos. Mas não somente por isso. Se você observar a trajetória da vida de José, José não era um menino comum. José era um menino diferente. E por que o pai ele deu uma túnica de várias cores para José? Porque o pai não dá presente comum para um filho diferente. Vou repetir. O pai não dá presente comum para quem é diferente. Simplesmente porque o comum não combina com quem é diferente. Assim como aquilo que é diferente não combina com quem é comum. Porque Deus sabe quem nós somos e os nossos talentos. Se você observar na Bíblia Sagrada, a parábola dos talentos diz que o dono dos talentos dá a cada um conforme a sua capacidade. E o que você precisa entender é que Deus não dá nada além do que você não possa suportar, mas também nunca vai te entregar algo que você não esteja à altura da grandeza que Ele plantou em você. O Pai não dá coisa diferente para quem é comum e não dá coisa comum para quem é diferente.
Partindo desse princípio, você vai ver que a partir desse momento, os irmãos começam a olhar ele, não é? Com outros olhos, ou como a gente diz lá no Rio, porque eu sou carioca, eu moro em Sergipe já há alguns anos, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro, e como a gente diz lá no Rio de Janeiro, começa a olhar atravessado, não é? E agora eles começam a se afastar. E é comum, dentro de uma linha de relacionamento, se você observar, os irmãos irem ao pasto, irem pastar, irem levar os animais. E num belo dia, a Bíblia diz que os irmãos foram sem José. Só que José não sabia o caminho. Mas mesmo assim ele foi porque ele tinha um destino. Se você observar o texto diz que José recebe uma mensagem do seu pai para ir procurar os seus irmãos. Só que ele não sabe onde estão os seus irmãos. Só que a Bíblia diz que mesmo assim ele foi, porque o rumo dele é chegar até os irmãos. E no meio do caminho aparece uma pessoa sem nome, eu acredito que seja um anjo, que chega para José e mostra o caminho para ele. Porque a grande verdade na vida de quem segue a voz do Pai é que Deus sempre tem um caminho para quem sabe o rumo. Eu vou repetir isso aqui. Deus sempre tem um caminho para quem sabe o rumo. Isso é fé. Fé é ter um rumo mesmo sem saber para onde é o caminho. Você pode até não saber aonde vai chegar, mas você precisa saber para onde você está indo. Eu vou repetir isso daqui. Você pode até não saber como você vai chegar, mas você precisa ter certeza para onde você está indo. E isso já basta para Deus. Entenda isso. Isso para Deus já basta. É como você pensar no céu. Tem uma música Mi maior que diz assim, ó: no céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande... Você já parou para pensar nessa letra? Essa letra é algo que, se você não parar para pensar, é loucura. Eu estava conversando com a minha esposa. Como é que a gente tem saudade de um lugar que a gente nunca foi? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a gente tem um rumo. Eu não sou daqui. Você é daqui? A gente tem um rumo. A gente não sabe como vai chegar. Mas no meio do percurso você pode ter certeza. Deus sempre tem um caminho para quem sabe o rumo. Deus não deixa ninguém perdido. Pode ficar tranquilo. Deus não deixa ninguém perdido. A gente não sabe o endereço do céu, mas a gente sabe que é para lá que a gente vai. E com certeza, ter a certeza de que é para lá que a gente vai, o céu é como uma bússola que move o céu ao seu favor. Tem gente perdida porque não tem rumo, porque não faltam caminhos. Quem anda sem direção se cansa. E é por isso que tem muita gente cansada de dar glória a Deus, cansada de servir a Deus, cansada de ser crente, cansado de um monte de coisa. Sabe por quê? Porque serve a Deus sem ter um rumo. Serve a Deus para ganhar carro. Eu vou falar, Jesus. Serve a Deus
Deus pelas coisas aqui de baixo, serve a Deus pelo que Deus tem para dar aqui embaixo. Mas quando você sabe o seu rumo, quando você sabe para onde você vai, você não desanima. Você pode até chorar, pode até se cansar, pode até desanimar, mas já já a presença de Deus te envolve e diz: levanta-te. E ouça o que eu vou dizer. Talvez você esteja aflito, sem saber como vai acontecer. Como vai dar certo. Como Deus vai abrir a porta. Guarda o que eu vou te falar aqui. Deus não precisa de explicações. Ele só precisa dos seus passos. Eu vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. Deus não precisa de explicações. Ele só precisa dos seus passos. Primeiro você pisa, depois ele mostra o chão. Ah, pelo amor de Deus. Eu não costumo fazer isso aqui não, mas a gente está numa vigília, então eu preciso te animar. Você precisa se comunicar comigo, então eu vou repetir. Deus não precisa de explicações, Ele só precisa dos seus passos. Primeiro você pisa, depois Ele coloca o chão. Depois Ele coloca o chão, porque fé, gente, não é mapa. A gente não precisa ter mapa para ter fé. Fé é movimento. Enquanto você se movimenta, Deus faz. Enquanto você se movimenta, Deus abre. Enquanto você se movimenta, Deus realiza. Gente, isso daqui, a gente está batendo uma conversa aqui, tá? Isso daqui é algo, o que vai acontecer aqui agora é algo muito interessante. Por quê? Preste atenção. Se você leu o texto, você já leu o texto, a Bíblia diz que os irmãos de José o avistam de longe e agora armam um motim. Agarram José e jogam ele dentro de um buraco. E agora vai entrar a minha parte como terapeuta. Preste atenção aqui, porque isso aqui é muito sério. O que vai acontecer aqui na vida de José? José sai de casa, pastor Adonias, presbítero Josuel. Ele sai de casa achando que ia voltar para casa. Só que José nunca mais vai voltar para casa. Nunca mais. Você já parou para pensar nisso? E por quê? Eu gosto de conversar com Deus enquanto eu monto uma mensagem, não é? Na verdade, Deus só nos lembra daquilo que a gente estuda. E aí Deus falou para mim assim, falou: escreve isso aí, meu filho. Esse buraco, esse buraco é o fim de um ciclo na vida de José, para o início de um novo ciclo. Que Deus... Porque o grande problema de quando você lê o Velho Testamento é que você só olha para os personagens. E esse é o grande problema. Agora, se você olha com os olhos espirituais, você vai perceber que José vivia numa zona de conforto. O filho mais amado, estou falando alguma mentira? O preferido e tal, mimado, playboy. Aí Deus falou assim: para eu fazer o que eu preciso fazer nele, eu preciso tirar ele da zona de conforto. E como é que Deus faz isso na vida de José? Jogando ele dentro de um buraco. Para Deus tirar... Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Porque Deus sabe que para tirar a gente da zona de conforto, Ele não pode começar de cima. Ele precisa jogar a gente dentro de um buraco. Por quê? Porque o buraco, entenda isso, o buraco aqui representa o ventre
da vida, gerando um novo José. Porque para o que Deus precisava fazer na vida de José, ele não podia depender de mais ninguém. E eu quero que você entenda isso aqui. Entra em qualquer dia, eu não estou falando para você fazer isso, é só quem é louco. Mas imagine-se dentro de um buraco. E aí agora a gente vai entrar dentro de um processo terapêutico. Qual é os 2 lugares que você olha para dentro de um buraco? Porque num buraco é escuro. Não tem como você enxergar nada à sua frente, atrás, do lado. Somente, gente, isso aqui é muito sério. Somente 2 lugares o buraco te obriga a olhar. Para onde? E para onde? Não. O buraco te obriga a olhar para cima e para dentro de si. É por isso que às vezes Deus joga a gente dentro do buraco. Porque a gente já tão perdido com a paisagem que está ao nosso redor, que a gente perde a atenção nas 2 pessoas mais importantes da nossa vida: Deus e nós mesmos. O grande problema do ser humano, e aí agora nós vamos entrar numa sala de terapia aqui. O grande problema do ser humano é que ele não faz as coisas na vida dele por ele mesmo. Ele faz as coisas para mostrar para as pessoas que tem, que sabe, que pode, que isso, aquilo outro. E aí os planos de Deus vão se esquecendo. Por quê? Porque Deus nunca vai ser para você aquilo que você não é para si mesmo. Por isso que a gente tem um monte de gente perdida, se preocupando em curtida, em like, em compartilhamento, em números de seguidores na rede social. Por quê? Porque está perdendo a sua identidade. Nessa madrugada Deus vai te jogar no buraco, só para fazer você se lembrar que o mais importante na sua vida é Deus e a sua essência. Aquela cisterna, ela representa o útero da vida. Um ambiente apertado, escuro, desconfortável, mas foi o que Deus separou para tirar José da zona de conforto, para que ele se alinhasse ao propósito do céu. E preste atenção no que eu vou te falar aqui. Quer saber por quê? Porque Deus usa sempre o escuro para começar algo novo. Pelo amor de Deus, gente. Deus sempre usa o escuro para começar algo novo. O escuro é a sala de parto do propósito de Deus. É onde Deus forja as coisas, molda, aperta e transforma. Quer que eu te mostre isso? Gênesis 1 e 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa trevas aqui não é demônio, não é inferno. A palavra trevas aqui quer dizer escuridão total. Não existia luz. E nesse escuro estava uma bagunça. Só que existe um detalhe aqui que ninguém presta atenção. A Bíblia diz que no meio dessa bagunça, no escuro, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E deixa eu te explicar isso aqui. Essa palavra pairar aqui não quer dizer que ele estava voando, porque aconteceu alguma coisa na terra que desestruturou ela. Então o que o Espírito estava fazendo? O Espírito estava administrando a água, para que a água não se espalhasse sobre a terra. Isso daqui representa a nossa vida, porque eu não sei se você sabe, o ser humano é água. Nós somos um recipiente. E a água representa as nossas emoções. É por isso que Davi diz a seguinte coisa: guia-me mansamente em o quê?
Sabe o que ele está dizendo para Deus? Me segura, senão eu faço besteira. Me segura, senão eu não respondo por mim. Então é isso que o Espírito Santo estava fazendo com a terra. Ele estava administrando a água para que a água não se espalhasse. É isso que Deus faz na sua vida, quando Ele desconcerta tudo na sua história, para depois fazer uma nova história. Ele coloca o Espírito Santo pairando sobre a sua vida. Por quê? Porque no momento do escuro a gente fica tão desesperado que não sabe o que fazer, não sabe como agir. E se Deus não colocar um freio na nossa vida, a gente sai fazendo besteira após besteira. E é por isso que o Espírito está pairando. Porque enquanto ele está pairando, Deus está trabalhando. Está escuro, a gente não está vendo nada. Só que a Bíblia diz que no versículo de número 3, quando estava tudo pronto, a Bíblia diz o quê? E disse Deus: haja, e houve luz. E é assim que Deus trabalha. Foi assim com José. E me diga uma coisa: a única coisa que você está vendo no meio desse buraco é o quê? O céu. Porque Deus estava pairando sobre ele. Você pode até não entender agora, mas Deus está cuidando. Eu sei que é muito clichê essa palavra, a gente ouve todo tempo, toda hora, mas isso aqui tem um propósito e uma propriedade. Receba essa palavra. Pode até estar escuro na sua vida, só que Deus está cuidando de tudo. E eu te falo para você entender. Entenda isso. José saiu, preste atenção no que eu vou te falar aqui. O José que entrou não foi o José que saiu. Ou seja, o José que saiu dessa cisterna não foi o José que entrou. Sabe por quê? Porque novos começos sempre começam no escuro. Vou repetir para ver se você melhora esse glória. Novos começos sempre começam no escuro. Quer que eu te mostre? Gideão saiu do lagar para liderar o povo. Davi saiu da caverna. Se você não der glória a Deus, que eu vou falar aqui tá mal. Gideão saiu do lagar para liderar o povo. Davi saiu da caverna de Adulão com 400. E Jesus morreu na sexta-feira. Entrou dentro do túmulo. Mas no domingo de manhã, Maria foi procurar o anjo, diz assim para ela: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Levanta a mão para o céu para receber. Novos começos começam quando a sua conta bancária zera, quando a enfermidade chega, quando relacionamentos terminam. É ali que Deus tira da zona do conforto e te coloca na zona do confronto para te dizer: agora não é com você, não é com seu pai, não é com quem te empresta dinheiro, não é com quem te empresta um ombro para chorar. Agora você depende só de mim. Você consegue ser profeta para alguém que está do seu lado aí? Fala: não se preocupe. É nesse escuro que Deus está te fazendo ser alguém novo. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que todo problema que a gente confidencia para alguém, na verdade, a gente só confidencia com a necessidade de desabafar? A gente sabe que essa pessoa não tem condições de resolver o nosso problema. Só se Deus tocar no coração dela. Na verdade, essas coisas é apenas um paliativo. Porque se o que você precisa é milagre, você tem que aprender a depender exclusivamente e unicamente de Deus. Tem mão para levantar para receber o que eu vou profetizar aqui? Quem pode resolver esse problema na sua família é Deus, então fecha a boca. Quem pode resolver esse problema na sua vida financeira é só Deus, então fecha a boca.
Quem pode resolver esse problema na sua história, seja ele qual for, fecha a boca. É por isso que Deus te colocou nesse buraco, para você aprender e parar de ser um crente mimado, que qualquer chorinho, qualquer coisa, na verdade, você não quer uma solução, você quer se fazer de vítima. Eu vou falar, Jesus, você quer se fazer de vítima, para que as pessoas passem a mão na sua cabeça e te chame de coitadinho e de coitadinha. Quem quer uma solução não reclama e não pede ajuda para A e nem B. Quem quer uma solução dobra o joelho e clama aquele que pode te trazer. Vai, um motivacional bruto para essa pessoa que está do seu lado aí. Um motivacional bruto, vai. Isso. Eu vou fazer igual o presbítero Josué. Chacoalha essa pessoa. Eu não costumo fazer isso não, mas chacoalha, é porque é madrugada, é vigília, para ver se essa pessoa acorda. Chacoalha ela e chacoalha ele. Fala assim para ele e para ela. Diga. Deus está te tirando da zona de conforto e vai te fazer nascer uma nova pessoa, do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele acha, do jeito. Jeremias diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro, mas ele tornou a fazer algo novo, como lhe parecia. Essa parte aqui do texto é algo que me confronta muito, porque a Bíblia diz que eles mataram um animal. Não foi isso? Eles matam um animal, colocam o sangue no animal. Meu Deus. Coloca o sangue no animal e leva para o pai. E aí a Bíblia diz que o pai começa a chorar. Só que eu quero que você interprete. O pai não está chorando porque José morreu. Se você lê o texto, quando José conta o sonho para o pai sabe o que José vai se tornar. Só você lê o texto, interpreta o texto, não tira as suas conclusões do texto. O pai está chorando porque ele não acredita. Como é que tem irmão que é capaz de trazer sangue para dentro de casa só para falar que fulano está morto? Quer que eu falo para você entender o que é isso aqui? O pai não acredita como tem gente que é capaz de inventar uma história só para tentar tomar o lugar de alguém que está no coração do pai. Porque quem faz isso não sabe que não é o pai que está perdendo, é ele mesmo. Porque quem tenta matar a história de alguém, mata a sua própria história. Olha a história dos irmãos de José. Levi, Simeão, Rubem. Quem atrasa, meu Deus do céu, quem atrasa a vida de alguém, atrasa a sua própria vida. Tem um texto na Bíblia, eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui, porque não está nem no texto. Tem um texto na Bíblia, irmão, se você não der glória a Deus nisso aqui, tem um texto na Bíblia que diz sobre a mulher do fluxo de sangue. Isso aqui é muito interessante, porque ela tinha uma hemorragia, e sangue para uma mulher dentro da lei judaica, ela estava sujando o ambiente. Então ela não podia fazer isso. Só que existe um detalhe, ela não toca em Jesus. Você parou para pensar nisso? Ela toca na orla, na parte de baixo, porque ela gente, isso aqui é muito sério, preste atenção. Isso aqui é uma questão de consciência. Ela sabia que se ela tocasse em Jesus,
ela iria fazer o quê? Ela ia sujar Jesus para receber o milagre. E essa mulher me ensina uma grande verdade. Que para Deus mudar a minha vida, eu não preciso sujar a vida de ninguém. Na presença de Deus não tem esse negócio de os fins justificam os meios. Não. Eu não preciso crescer na vida sujando a vida de ninguém. Não, meu irmão. Olha o que Elias diz para Eliseu. Você quer a minha capa? Tá bom. Mas você só vai ter ela quando me ver subindo. Porque na presença de Deus, Deus não exalta ninguém para prejudicar o outro. Eu vou falar, Jesus. Deus não exalta. Para de fazer fofoca da vida de fulano para ver se o pastor vai tirar ele do cargo. Para de inventar história na vida de Beltrano para ver se Deus vai dar um jeito de te colocar na frente. Na presença de Deus não funciona assim. Na presença de Deus é o seguinte: tem uma fila, e quem respeita a fila de Deus sabe esperar a sua vez. Deus não exalta a vida de ninguém desse jeito. Já estou caminhando para o final. Mas posso continuar, gente? Posso? Posso continuar? Consegue me ouvir mais um pouquinho? José agora está dentro do mercado do mercado de escravos. E aqui existe uma sincronia. Porque lá na cisterna, os irmãos de José venderam ele por um preço. E aí os dias foram se passando, obviamente, que por causa da poeira da estrada, dias sem tomar banho, você precisa contabilizar isso. José perdeu o brilho do seu estereótipo. Agora preste atenção aqui para você entender onde eu quero chegar. No mercado de escravos existiam várias pessoas. E Potifar, um homem muito bem alinhado e observador, ele começa a andar no mercado de escravos e agora está vendo alguém diferente. Não pelo que ele é do lado de fora, mas pelo que ele tem do lado de dentro. E aí a gente precisa fazer aqui uma junção. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que nos valorizam por um preço. Você vale o que você tem, não o que você é. E é descartado pelo mesmo motivo. Na sociedade você só vale aquilo que você tem para oferecer. E se você não tem mais nada para oferecer, as pessoas te vendem. Infelizmente é isso. E infelizmente, deixa eu falar uma verdade, sem querer ofender ninguém, isso está entrando para dentro da igreja. Se valoriza amizades, não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela tem a oferecer. Se valoriza pessoas dentro da igreja, não pelo que ela é, pelo que ela tem para oferecer. Se valoriza as pessoas pelo carro que ela tem, pela conta bancária, quando na verdade Deus não está à procura de nada disso, porque quando a gente morrer vai ficar tudo aqui. Mas eu glorifico o nome de Jesus. Por quê? Porque se tem crentes como os irmãos de José, que nos valorizam por um preço, ainda existem pessoas como Potifar, que nos enxergam pelo nosso valor. Eu vou repetir isso aqui. Se tem crente como os irmãos de José, que nos valorizam por um preço, ainda existem crentes como Potifar, que enxergam o nosso valor. Não pela roupa, que eu estou todo arrepiado aqui, eu não falei uma língua estranha ainda, mas eu estou todo arrepiado, eu estou tomado de um negócio que pega o meu pé e está até o alto da minha cabeça aqui me arrepiando.
Entenda isso. Você não é o que te tomaram. Você é o que ficou. A presença de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Roupa, a traça corrói. Carro passa de validade. Celular, daqui a pouco vai inventar o 20 Pro Max. Tudo isso. A beleza se desvai. O seu cabelo, daqui a pouco, se você tomar banho, a chapinha sai. O perfume, ele perde o prazo de validade. Agora o que você é dentro, o que você é dentro, não deixa ninguém tomar isso de você. Pelo amor de Deus. Tem gente que vai falir, tem gente que vai perder carro, tem gente que vai começar a andar de roupa mais barata, mas a tua essência, ela excede muito mais do que isso. Por quê? Porque ela brilha em um lugar aonde ninguém pode apagar a eternidade. Bergia, Jois dentro vevaio chosi che vaio, Renaio centro siri wit saio je comawa, Hemiwit si bawara reventria, Emina canto televaio canto revarassi, Remuri canto telementro faço meui. Eu queria que você erguesse a sua mão direita para o céu, vai. Se Deus não está falando com um crente aqui, eu paro de pregar agora. Sabe por quê? Porque se existe uma arma que mata mais do que uma pistola, uma metralhadora, chama-se palavra. E muitos seres humanos, crentes, se desvalorizam e se olham no espelho, atravessados simplesmente porque alguém olhou do lado de fora e a desvalorizou simplesmente porque o seu estereótipo não condizia com a expectativa que ela criou. Agora coloca essa mão no seu coração. Sinta o seu coração bater aí, ó. Sinta. Sinta. Ninguém pode tirar o seu valor. Taio, John Cimentro Flazaduria. Ninguém pode tirar o seu valor. Ninguém. Mesmo você não dando frutos para Deus, você ainda tem valor. Porque Deus não se importa com o tanto que você prega, o tanto que você canta, o quanto você produz na igreja. Deus se importa com a sua alma, com a sua conduta. Se você tem santidade, não se preocupa. Naquele grande dia, o importante é o galardão. A Bíblia diz que Deus tem os olhos como chama de fogo e Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Vai chegar um grande dia em que Deus, naquele grande momento, vai te colocar de pé diante de todos e vai te presentear com aquilo que nem o ouro e a traça corrói. Seja profeta para alguém, pelo amor de Deus, e diga para ela, diga, não importa o que você perdeu, o que importa é o que ficou. Vai, com mais graça, diga, não importa o que você perdeu, o que importa é o que ficou. Olha para dentro de você, a presença de Deus está dentro de você. Isso dinheiro nenhum arranca. Isso nenhuma pessoa tira. Nada nesse mundo, nem Satanás é capaz de tirar de você a presença de Deus. Ele pode até te induzir a se desviar, a se perder, mas a comunhão de Deus, uma vez que você tem ela, você não a perde. Você não a perde.
José está na casa de Potifar. Só não tira o retorno. José agora está na casa de Potifar. E tem um versículo interessantíssimo aqui, que a Bíblia diz que Deus era com José. Gente, isso daqui é algo que muda tudo. E essa palavra aqui, era, por mais que esteja no passado, é algo atemporal. O que é atemporal? É algo que existe no passado, no presente e no futuro. É algo permanente. Então não importa onde José estivesse. Era para você ter dado pelo menos um alê. Não importa onde José estivesse. Não importa. Não importa. Deus era com José. Ó, só para você acordar, eu vou falar no lugar tal, você fala, Deus era com José. Vamos lá? Vamos lá? Na casa do pai. Não, isso aí foi só um ensaio. Vamos lá. Na casa do pai. No caminho indo procurar os irmãos. Segura. Dentro da cisterna. Na caravana de ismaelitas. No mercado de escravos. Na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele. Dentro da prisão. Porque o que você precisa entender é que não importa onde você está, mas quem está com você. Eu vou repetir isso aqui. Não importa onde você está. O que importa é quem está com você. Davi diz em uns salmos que com o meu Deus eu atravesso muralhas, eu salto quarteirões, e tem 10 sementria, e tenho a força contra os meus inimigos. Não importa onde você está. Quem sabe a situação está fazendo você acreditar apenas no momento, mas entenda. Não importa onde você está. O que importa é quem está com você. Se Deus estiver com você, meu irmão, a sua vida e o nível de porcentagem de sucesso pode até estar menos 10, que ainda é capaz de dar certo. Se você vê a vida de Jó, e eu caminho para o final para acabar, se você prestar atenção, eu quero que você traga a emoção para o texto e romantize a vida de Jó, que você vai entender tudo que eu estou te dizendo. Segundo a história, Jó vivenciou 25 anos de um declive na sua vida. Imagina você, as pessoas explicam, mas não fazem a gente entender. Imagina você perder 10 filhos, enterrar 10 filhos, e a sua esposa, e aí eu quero que você entenda aqui que a esposa de Jó, ela não estava criticando-o, ela simplesmente disse para ele amaldiçoar Deus. Por quê? Essa palavra aqui dentro do original é algo que ela estava dizendo que é o único jeito dele morrer, porque ele já perdeu tudo e de algum modo ele continua vivo, e o único jeito dele morrer é o quê? Amaldiçoar Deus. Então ela está dizendo assim: eu te amo tanto que eu não aguento ver você sofrer. Só que Jó vivenciou todas as intempéries, e como se já não bastasse, ele teve sobre o seu corpo todas as doenças inimagináveis.
E aqui Jó perde os 3 pilares de sustentação do ser humano: a família, a vida financeira e a convicção própria. Se o ser humano perder a família, a vida financeira e a convicção de si mesmo, ele não sai do lugar. Só que aí no capítulo de número 42, no versículo de número 2, a Bíblia diz que Jó, no último estágio, antes de Deus mudar a vida dele, a Bíblia diz que ele diz assim para Deus: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos, porque não importa onde você está. Eu vou repetir isso porque tem gente que precisa ouvir. Não importa onde você está, o que importa é quem está com você. Se você é bem aclamado ao seu redor por várias pessoas, e as pessoas acham que você é bem quisto, mas não tem Deus te aprovando, se prepare para dar errado. Mas se você tem Deus indo com você na contramão do mundo e de tudo e de todos, se prepare para ser alguém que viverá o extraordinário da parte de Deus. E eu não estou falando de coisa material, não. Eu estou falando de graça, de comunhão. Eu estou falando de sucesso, porque sucesso não é mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Sucesso é ver Deus em tudo. Eu vou repetir isso aqui. Sucesso é ver Deus em tudo. Então guarde o que eu estou falando. Não importa onde você está, o que importa é quem está com você. Já estou caminhando para o final. No texto da Bíblia Sagrada, existe um episódio que ele não é construído apenas por um instante só. Esse episódio ele é construído por um nível de relacionamento. E eu vou te explicar aqui esse episódio da mulher de Potifar junto com José, ou de José com a mulher de Potifar. Pelo fato dele conviver na casa, isso aqui é algo que você precisa entender, que a mulher de Potifar não agarrou José apenas. Eles tinham, ou existia, um nível de relacionamento se aprofundando, uma troca de olhares, numa conversa, porque o ser humano, segundo a lei do comportamento, 80% do que nós falamos não é por palavras, é por gestos, por comportamento. Então a mulher de Potifar, para pensar, gente, a mulher manda todo mundo da casa não ir trabalhar de folga para deixar a casa livre. Por quê? Porque existia alguma coisa no ar. E José era um ser humano. Só que a Bíblia diz que para José consumar isso, ele teria que cair. Só que aí entra dentro da lei do comportamento, ou por que não dizer, da lei da mentalidade, o duelo do passado e do presente, da memória e do subconsciente. A Bíblia diz que José fugiu. Por quê? Porque José fugiu simplesmente porque ele não queria perder aquilo que era mais importante na vida dele, a presença de Deus. Já estou caminhando para o final. E aí existe aqui algo muito interessante. Porque José, ao sair, o que a Bíblia diz? Que ele deixou na mão da mulher o quê? Me ajuda a pregar, gente. Deixou o quê? A capa, a túnica, a roupa. E saiu correndo. Agora, você já se perguntou? José poderia segurar e falar para ela assim: não, eu não vou deixar. Mas ele deixou. Porque essa capa ou essa roupa que ele utilizava
representava a função que ele tinha dentro da casa. Eu quero que você entenda isso. Mas por que ele deixou a função e foi embora? Me ajuda a pregar, gente. Por que José deixou a função e foi embora? Ele deixou a função para preservar a unção. Vou repetir isso aqui. Ele deixou a função para preservar a unção. Vou repetir. José deixou a capa na mão da mulher porque ele preferia abrir mão da função para preservar a unção. Por quê? Porque José sabe um grande segredo que a gente precisa aprender. A função na vida de quem serve a Deus só funciona quando se tem unção. Função sem unção não funciona. José fugiu simplesmente por causa disso. E é isso que a gente precisa aprender na presença de Deus. Porque hoje, e como isso está sendo transmitido, e isso serve de alerta, porque a gente glorifica quando a gente ouve uma lata vazia, simplesmente porque sabe os mecanismos que movem o púlpito, porque hoje o que mais nós temos no púlpito é gente vazia, enchendo o povo com nada, gente contando histórias que nunca viveu, inventando testemunhos, decorando o grego, hebraico e variantes do vocabulário universal, tentando esconder a falta daquilo que já não existe mais. O óleo, a unção. Trocaram a unção por uma barra de saia, trocaram a unção por um gole de prazer, trocaram a unção por um status sujo que não sustenta a eternidade. Fingem ser cheios, mas até o inferno sabe. A unção foi embora. A unção não grita. A unção não se exibe. A unção não faz marketing. Porque unção de verdade não se explica. Unção de verdade se sente. E quando ela chega, o ambiente muda, os corações se quebram, o céu se abre. E presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se um dia o que eu sou na igreja me atrapalhar com o que eu sou e com Deus, eu largo fora. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui para impressionar fulano de tal, nem A nem B. Quem me chamou foi Deus. Quando eu morava lá no interior do Rio de Janeiro e não era nada, hoje eu também não sou, mas quando eu não era visto, e eu prefiro abrir mão da função, abrir mão desse paletó, da carteirinha, do cargo, e preservar a unção, do que um dia eu chegar lá no céu e Deus dizer para mim: apartai-vos de mim, que não os conheço. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Unção só funciona com unção. Função só funciona com unção. Função só funciona com unção. Quem não canta com unção é lata vazia. Quem não prega com unção é apenas um sepulcro caiado. Mas quem prega e canta com unção, você vê com o que essas meninas fizeram. É algo simples, mas vem do coração de Deus. A igreja não precisa de mais estudos. A igreja não precisa de mais intelectos. A igreja não precisa de sabedoria humana. A igreja não precisa de midrash. A igreja não precisa de cabala. A igreja não precisa de grego, de hebraico, de aramaico. A igreja precisa de óleo. Unção. Encerra agora.
E deixa eu te falar uma coisa aqui. Dentro do ego ser humano, eu gosto, mas dentro de uma sala de escola dominical, uma escola bíblica, agora o povo, dentro dos 40 minutos que o pastor dá, o povo gasta 30 minutos falando de quantos anos tinha a sandália de Jesus, quantos passos Moisés deu até o Monte Moriá. Meu irmão, eu quero saber logo disso, meu irmão. O que isso vai mudar comigo, com Deus? Eu quero saber o que é que tem de revelação de Deus para mudar o meu caráter, para mudar a minha vida. Porque na verdade eles não vêm ser usados por Deus, eles vêm para usar Deus para se promover. Eu não quero saber de grego, eu não sou da Grécia. Eu quero saber, eu não sou judeu, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Porque o que vai mudar a minha vida não é o grego, não é o hebraico, não é o aramaico, não é o midrash, não é a cabala, não é o pentateuco, não é nada. É o Deus que se revela para falar comigo aquilo que precisa me consertar. É por isso que o poder de Deus saiu da igreja. Porque antigamente a gente não tinha sabedoria, mas tinha unção. Eu estava vindo conversando com o diácono. Antigamente, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. O meu pastor, depois você abre a sua harpa cristã, no número 605, que você vai entender o que eu estou te falando aqui. Meu pastor, Nicodemo José Loureiro, um pioneiro da Assembleia de Deus. Se você quiser, entra no YouTube lá na sua casa e vê, coloca assim, Cadevre, anos 90. Um templo de 4.700 pessoas sentadas para ouvir o pastor pregar num culto de ensino. Eu sou do tempo que vigília era oração, 1 hora, levantava 10 minutos, cantava um hino da harpa ali, uma palavra, e dobrava o joelho para orar de novo. A gente perdeu isso. E para substituir isso, a gente está fazendo enxerto. Com todo respeito, antigamente não precisava de congresso para Deus batizar com o Espírito Santo. Antigamente não precisava de um monte de consagração para Deus fazer o que tinha que fazer. Mas Deus, ou na verdade a gente está apelando, porque a gente está deixando de lado aquilo que é mais importante para a igreja: unção. Paulo disse que quando eu fui ter convosco, não usei discorrer de sabedoria humana, mas levei o poder de Deus, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as vãs, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É por isso que a gente está perdido, é por isso que a gente não tem arma para lutar contra o ativismo, para lutar contra a política, para lutar contra tantas coisas que vêm pela igreja. É por isso que muita gente está abrindo mão do verdadeiro evangelho para seguir das suas próprias formas. Sabe por quê? Porque a gente tenta explicar aquilo que só o poder de Deus faz. É só Deus quem converte, é só Deus que faz. As pessoas estão se desviando, é porque a gente está perdendo a unção. Encerra agora. José vai para a prisão. E na prisão existem 3 tipos de presos: o padeiro, o copeiro e José. O padeiro entra para a prisão para perder a cabeça. O copeiro entra para a prisão, mas volta. E José entra na prisão para virar uma chave. 3 tipos de presos.
Porque a prisão, ela revela quem realmente nós somos. Primeiro tipo de preso são crentes. Como o copeiro que sai da prisão para voltar a fazer a mesma coisa. É gente que não aprendeu nada com a prova. Segundo tipo de preso é o padeiro, que tem gente que sai da prisão para perder a cabeça, não aguenta a pressão da prisão e se perde nela. Agora, o último tipo é o tipo de preso como José, que só entra na prisão para virar uma chave. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você entender onde eu quero chegar e eu encerro agora. Mais 5 minutos, pastor? Posso? Posso? Depois o senhor briga comigo no particular. Preste atenção aqui. O que abre uma porta? O que abre uma porta trancada? Uma chave. Todos nós somos uma chave. Te provo na Bíblia. O que Deus fala para a igreja de Filadélfia? Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti coloco uma porta. Por quê? O segredo de abrir a porta aqui é Deus saber as suas obras. Então eu sou uma chave. Só que uma chave virgem, ela não abre porta alguma. Pega uma chave virgem e coloca numa porta. Ela abre? O que abre uma porta são os dentes codificados que o chaveiro faz na porta. O chaveiro pega a chave, coloca lá, e ele vai fazer o quê? Ele vai começar a desenhar. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Vamos lá? Só para você entender? De baixo para cima. De baixo para cima. Vamos lá? Na hora que eu falar assim, José na casa do pai, você fala baixo. José indo procurar. Vamos lá? Tá bom? José na casa do pai. José indo procurar os irmãos. José dentro da cisterna. José na caravana dos ismaelitas. Meu Deus, desse jeito aí não está em lugar nenhum. Foi só um ensaio, vamos lá. José na casa do pai. José indo procurar os irmãos. Cima. José na cisterna. José na caravana dos ismaelitas. José no mercado de escravos. José na casa de Potifar. José na prisão. Quando José passou por todos os processos de se tornar uma chave, José indo até Faraó para se tornar um governador, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo o que está acontecendo na sua vida, é simplesmente para Deus te encaixar na porta. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Isso. Feche os teus olhos. Eu queria que você agora prestasse atenção na sua vida. Em tudo que você está vivendo. É dó maior, né?
bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Vontade, segura para mim, segura. Isso. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos. Nenhum? Não se frustrarão? Não se frustrarão. Segura. Os planos de Deus. Pode o vento soprar, com as mãos no coração eu enterro agora tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo é simplesmente Deus te moldando para você se encaixar na porta. É simplesmente isso. Porque são os processos da vida que nos fazem ser aquilo que Deus quer. Esse negócio de subir, de descer, de subir, de descer. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Outra hora Deus faz a gente subir, outra hora Deus faz a gente descer. Outra hora Deus faz a gente subir, outra hora Deus faz a gente descer. É simplesmente Deus nos moldando para nós nos encaixarmos na porta. E eu queria te dar 1 minuto, eu entrego o microfone ao pastor. 1 minuto. Agora que a mensagem foi pregada, para você encher esse lugar de glória a Deus e de aleluia. Eu não vou te forçar nada. Se essa mensagem falou com você, eu vou te dar 1 minuto para você encher esse lugar de glória a Deus e de aleluia. Se você é uma chave que está sendo moldada para se encaixar na porta, enche esse lugar de glória a Deus e de aleluia. Vai, 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 vai. Isso, eu sei que a madrugada faz você ter sono, é normal. Mas crente espiritual não dá lugar às suas vontades. Você poderia estar na sua cama agora dormindo. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu vir. Se veio, se entrega. Se veio, se derrama. Se veio, faz o que ninguém faz. Se veio, dá uma de maluco. Se veio, dá uma de louco. Porque crente é louco. Crente pentecostal é crente doido. E eu prefiro ser doido para o mundo do que ser doido para Deus. Porque os doidos para o mundo são os sãos para Deus. Então se derrama. Adora, vai. Eu vou te dar 30 segundos. Eu vou te ajudar contando, vai. 30, 29, 28, 26, 25, vai. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, olha aí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se escandaliza se quiser, mas eu vim te convidar a deixar Satanás endemoniado no inferno com seu glória a Deus e com seu aleluia. Adora,
Adora! 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 Envergonha o diabo com o seu glória a Deus. Envergonha o inferno com o seu aleluia. Vai! Vai! Elementria, elevadará somemando mentro fluque descabau a revaraia. Eu encerro agora, mas você vai ser profeta para alguém e vai dizer para ele e para ela: no 3, tudo isso está acontecendo para você se encaixar na porta. Vamos lá no 3? Se diante de tudo aquilo que eu preguei você esquecer, mas se lembrar dessa frase, eu ganhei minha mensagem. Tudo isso está acontecendo para você se encaixar na porta. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez. Meu Deus, que ânimo. É só para se encaixar na porta. É só isso. Vamos gritar isso para o inferno ouvir, para você ter a certeza que nada é por acaso na nossa vida. Vamos? Tudo isso está acontecendo para eu me encaixar na porta. Eu entrego o microfone ao pastor. Vamos lá no 3? Mas grita porque você acredita nisso. Não porque eu estou te pedindo. É a sua vida. Você vai sair dessa realidade, vai voltar para a sua realidade. E se você não agarrar tudo que Deus está falando aqui, você vai se perder lá fora. Vamos lá no 3? Tudo isso está acontecendo para eu me encaixar na porta. Vamos lá? 1, 2, 3.